Particularmente nas questões de gênero, a gente passou a viver muito mais intensamente, a partir do golpe, essa situação de uma verdadeira caça à palavra gênero nos documentos de educação. É um verdadeiro jogo de retirada da palavra gênero, né? E ao mesmo tempo um certo clima de pânico moral de que as escolas, o sistema de ensino como um todo, né, ele estaria se encarregando de mudar o gênero das pessoas, que é obviamente um discurso assim alarmista, mas que parece produzir efeito numa certa parcela da população, como se as professoras e os professores se dedicassem durante as aulas a trocar o gênero das crianças, etc. e tal, né? Na mão contrária, paradoxalmente, as ocupações das escolas acontecidas no ano de 2016 também, né, no Rio Grande do Sul, mas também em 2015 em outros estados, elas mostraram claramente como os jovens do ensino médio desejam discutir as questões de gênero. Poucas pessoas imaginavam que a gente no Brasil, um país tão conhecido e que se vende tanto para o exterior via carnaval e outras coisas, um país de uma certa liberdade nas questões de gênero e sexualidade, a gente tem hoje em dia uma verdadeira cruzada medieval, daria para dizer assim, né, para a caça desses temas. A gente vê progredir entre uma certa parcela das mulheres um movimento de natureza das igrejas evangélicas chamado De Volta para o Lar, que eu nem preciso explicar muito, eu acho, qual é o objetivo desse movimento, né? É trazer a mulher de volta para o lar. Assim, ó, e ao mesmo tempo a gente teve, por exemplo, no último vestibular da URGS, aqui onde eu trabalho, 7.000 mulheres mais do que homens inscritos, e pelo 20º ano consecutivo ingressam mais mulheres do que homens no ensino superior. O Brasil não está fácil de explicar, nem para nós, muito menos para os estrangeiros, com essas polaridades todas, e que eu vejo que tem nos temas de gênero e sexualidade, temas que eu estudo há muitos anos, né? Tem nesses temas um verdadeiro campo, né, fértil para isso que eu chamo de pânico moral. A gente tem um conjunto de legislação que foi aprovado depois de 1988, né, da Constituição, e um conjunto de acordos internacionais que o Brasil subscreveu, das Nações Unidas e outros acordos do Mercosul e tudo, que trouxeram os temas de gênero e sexualidade como temas importantes no aprendizado escolar, né? Então eles estão lá por disposição constitucional e legal. A gente teve também nos últimos anos, isso nos últimos 10 a 15 anos, uma vigorosa produção de livros voltados para o público juvenil e infantil também, né? Há que se dizer que o Brasil, acompanhando outros países, ele tem hoje em dia uma produção de histórias infantis, onde não necessariamente a princesa casa com o príncipe no final, e aonde não necessariamente tendo casado com o príncipe eles vivem felizes para a vida inteira, né? E a gente tem uma coisa que é a demanda dos próprios alunos para que esses temas sejam discutidos. Muitas vezes eu vejo nesses movimentos como ideologia de gênero, né, uma acusação aos professores de que eles levaram esse tema para lá. E nas minhas entrevistas pelas escolas, ontem mesmo eu entrevistei de manhã numa escola estadual, de tarde em outra, fazendo trabalho de campo, né? Os alunos apontam o celular, as suas redes sociais, as relações na própria escola, como sendo os lugares onde eles trocam informações e unanimemente dizem que a escola deveria tratar deste tema, né? Então a gente tem a escola, especialmente a escola pública hoje em dia, muito conflituada com isso. A gente tem professores que têm vontade de trabalhar, ao mesmo tempo se sentem receosos. A gente vive nas escolas hoje em dia um verdadeiro caldeirão, com posições muito diversas e muito conflitantes, né? Mas as pesquisas de opinião feitas pelos grandes jornais, feitas pelo Ibope, por uma série de outras, elas mostram que as famílias no Brasil desejam que a escola trate desse assunto. Isso é uma coisa interessante. Nós passamos, digamos assim, muito tempo e até hoje achando que as construções de gênero e sexualidade elas dependiam talvez unicamente de disposições orgânicas, né? Ou seja, a gente examina um corpo e vê que nesse corpo, como o meu, por exemplo, tem próstata, testículo, pênis, entende? Então necessariamente esse corpo desejaria ser masculino, né? Depois também passamos um tempo examinando assim via psicologia, ciências psi no geral, né? De que certas configurações mentais
indicariam que necessariamente esse corpo é masculino ou feminino. Bem, a gente vive num mundo hoje em dia onde, objetivamente falando, a tecnologia, as tecnologias biomédicas, elas colocaram para nós a possibilidade de que um corpo nascido masculino possa se transformar num corpo feminino. É isso, a tecnologia colocou isso à disposição. O filme que a gente vai discutir, Minha Vida em Cor-de-Rosa, é um filme muito pioneiro nisso, um filme de muitos anos atrás, onde essa polêmica mal estava mostrando a cara, em que o sujeito então vai analisar esse desejo com um certo personagem que é uma criança, Hoje em dia a gente tem um número significativo de pessoas que revelam uma certa inconformidade com o gênero que nasceu. E olha para as tecnologias biomédicas e vê que elas têm condições de resolver isso. Então a gente vive essa situação, como a gente vive em outros cenários também, em que as possibilidades tecnológicas nos colocaram de que algumas coisas podem ser feitas, É claro que essas coisas eu admito que elas provocam polêmica hoje em dia, Mas eu acho que o melhor modo de lidar com a polêmica não é retrocedendo a uma suposta certeza sobre o corpo, é enfrentando essa discussão. O sujeito quer atravessar para o outro gênero, o que isso implica, entende? O que isso custa? O que vai lhe trazer de possibilidades de vida? Ele vai viver melhor, não vai viver melhor, sei lá. Então, analisar sobre esse aspecto. A gente vai ter a oportunidade de ver o filme que se chama Minha Vida em Cor-de-Rosa, que é um filme muito pioneiro nessa discussão dos temas de atravessamento de gênero e sexualidade, e depois fazer um debate sobre ele.